Olá, estudante. Bem-vindo a mais um Se Liga na Educação. Eu sou a professora Márcia Saturnino. Nosso conteúdo hoje é de Física, do segundo ano. Nós vamos falar sobre dilatação térmica. Esse material está no PET 2, semana 2. Então vamos lá, na aula de hoje nós vamos compreender que a dilatação de um corpo ela está associada ao aumento da distância média entre as partículas, devido ao aumento da vibração das partículas que o compõem. Vamos compreender o conceito de coeficiente de dilatação e vamos compreender que a dilatação de um corpo depende da sua dimensão inicial, da variação da temperatura e do material que o compõe. Então vamos lá, para a gente falar de dilatação térmica, a gente vai falar um pouco como ocorre. Então, a dilatação térmica da matéria ocorre nos três estados físicos: sólido, líquido e gasoso. As principais propriedades físicas relacionadas à mudança de temperatura dos materiais são específicas para cada estado físico da matéria. E aí hoje nós vamos estudar sobre a dilatação térmica dos sólidos. O que isso significa? Significa que, de acordo com o estado físico da matéria, sólido, líquido e gasoso, tem propriedades que eu vou observar na dilatação. Por exemplo, num gás, a gente observa a pressão. Já para um material que está no estado sólido, a pressão não faz tanta diferença, porque a estrutura é diferente, a estrutura está mais unida, então a pressão do ar ou a pressão do ambiente não faz diferença na dilatação desse material. Então, hoje nós vamos tratar dos materiais no estado sólido. Então, vamos lá. A dilatação térmica dos sólidos ocorre uma variação de temperatura, ΔT, e aí, quando ocorre essa variação, o corpo recebe ou perde calor, e a vibração das moléculas, das partículas, se altera. Então, eu tenho aqui uma estrutura, eu coloquei aqui para a gente verificar como acontece isso. Eu tenho uma estrutura e os átomos eles têm uma certa liberdade de movimento nessa estrutura. À medida que ele perde ou recebe calor, essa vibração modifica. Se ele recebe calor, a vibração aumenta, a temperatura aumenta. Se ele perde calor, a vibração diminui e a temperatura também diminui. Então, quando ocorre essa mudança aí na posição desses átomos dentro da estrutura, ocorre a dilatação. A variação de temperatura ΔT, ela ocorre quando o corpo recebe ou perde calor, e aí a vibração das moléculas muda. Aqui eu tenho um modelo rapidinho para a gente ver como acontece. Eu tenho aqui um cilindro, e aí ele vai receber calor. Quando ele recebe calor, ocorre uma variação na temperatura. A temperatura, no caso, aumenta, porque ele recebeu calor. Quando a temperatura aumenta, as dimensões dele podem alterar um pouco. Observe o seguinte, que o aumento das dimensões que ocorreu aqui é bem pequeno. Talvez no material físico que a gente observando, seja imperceptível essa variação. Mas quando eu tenho uma estrutura toda montada, por exemplo, quando eu tenho um viaduto de concreto e eu encaixo uma peça ali, essa pequena variação que esse material sofre pode danificar a estrutura. Por isso que é importante a gente observar e falar sobre essa dilatação. A dilatação dos sólidos, ela ocorre em três dimensões, principalmente na forma antes de trocar calor. Vamos lá, a forma dela antes de trocar calor é o que importa para a gente para observar qual tipo de dilatação que vai ocorrer. Dilatação linear ocorre quando o comprimento do material é mais importante, é uma dimensão mais importante. Dilatação superficial, quando a área do objeto é mais importante. E a dilatação volumétrica, quando o volume é importante. Nós vamos falar um pouco mais sobre isso para ficar mais fácil de entender. Vamos falar primeiro aqui. Eu preciso lembrar para você o seguinte: quando a temperatura aumenta, a variação da temperatura é positiva, é maior que zero, as dimensões do material aumentam. A gente fala que esse material dilata. Só que isso também ocorre quando a temperatura diminui. A variação da temperatura é menor que zero, é negativa, e aí as dimensões do material diminuem. A gente fala que ele contrai. Então, quando o material é resfriado, ele contrai, e quando ele é aquecido, ele dilata. Nas duas situações de contração térmica ou dilatação térmica, tudo que a gente vai ver aqui se aplica, tá bom? Então vamos lá, vamos falar da dilatação linear. O comprimento é a dimensão que sofre maior alteração na dilatação linear. E essa daqui é a equação que a gente vai utilizar para fazer o cálculo da dilatação linear. Aqui está a dilatação linear, a gente vai chamar de ΔL. L0 é o comprimento inicial do objeto. Alfa
é o coeficiente de dilatação linear. É uma letra grega chamada alfa. E aí, esse coeficiente de dilatação linear depende de cada material. Cada material tem um valor de coeficiente. Então, a gente vai sempre consultar uma tabelinha com esses valores. Aqui eu coloquei uma tabela com alguns materiais para a gente entender. Então, aqui, ó, o material aço, ele tem um coeficiente de dilatação linear 11 vezes 10 a menos 6. Vamos pegar um outro material aqui, o concreto, é 12 vezes 10 a menos 6. E o vidro comum aqui, 8 vezes 10 a menos 6. Então, cada material vai dilatar de uma forma e o coeficiente de dilatação que vai corresponder a esse material. Vai indicar para a gente qual que é o coeficiente para um material específico, ok? Então, vamos lá. Falamos aqui do alfa e agora o ΔT, que é a variação da temperatura. Lembrando que a variação da temperatura a gente calcula com temperatura final menos temperatura inicial. Então, vamos ver um exemplo rápido aqui. Uma barra de ferro, ao ser aquecida, muda sua temperatura em 230 graus Celsius. Seu comprimento inicial é de 4 metros e o coeficiente de dilatação linear vale 12 vezes 10 a menos 6. Aqui faltou eu colocar a unidade de medida aqui, ó, mas eu vou pôr para você aqui. Vou colocar de preto só para completar aqui. O coeficiente de dilatação linear, a unidade de medida, é graus Celsius a menos 1. Então, ele me deu aqui as informações. Qual o material? Então, se eu precisasse consultar na tabela, eu teria como olhar qual que é o coeficiente de dilatação desse material. Me falou aqui qual que é a variação da temperatura. Me falou também o comprimento inicial, que a gente vai chamar de L0. E me passou já o alfa, que é o coeficiente de dilatação linear. Vamos anotar todos esses dados aqui. Então, tá aqui a minha barra. Aqui eu coloquei o L0, que é o comprimento inicial. Observa que nessa barra aqui, ela tem todas as 3 dimensões. Só que a dimensão que mais interessa, que mais vai sofrer dilatação, é a linear. Por isso que a gente vai determinar aqui a dilatação linear desse material. Tá aqui, anotei a variação da temperatura e o coeficiente. E aí, ela vai sofrer aqui uma pequena variação nesse comprimento quando for aquecida. Vamos calcular esse ΔL. Então, ΔL, vou aplicar a formulinha. O 4 aqui é o L0. 12 vezes 10 elevado a menos 6 é o alfa. E 230 é a variação da temperatura. 4 vezes 12 vezes 230 dá 11.040. E aí eu abaixei para cá o 10 elevado a 6. 10 elevado a 6, se eu passar aqui 3 casas, vai ficar 11,040 vezes 10 a menos 3. Observa o seguinte, 10 a menos 3, a gente usa o prefixo mili. Então, vai ser aproximadamente 11 milímetros. Então, numa barra que tem um comprimento de 4 metros inicial, ela vai sofrer uma dilatação de 11 milímetros numa variação de temperatura de 230 graus Celsius. Pode parecer pouco, mas isso é importante para quando a gente tem estruturas, tá bom? E projetos. Então, aqui eu coloquei um exemplo. Por exemplo, lá na linha de trem. O comprimento da linha de trem ele é muito mais significativo do que as outras dimensões do trilho. Então, o que a gente faz para solucionar esse problema da dilatação? Porque se eu tiver uma dilatação nessa linha, ela pode sair do lugar. E isso não é interessante para quando o trem passar. A gente coloca espaçamentos de posições em posições para que ocorra essa dilatação e não sofra nenhum dano na estrutura do trilho. É isso que acontece aqui, na linha do trem. Então tá, agora nós vamos falar da dilatação superficial. A dilatação superficial, a área, que são 2 dimensões, ela sofre maior alteração na dilatação superficial. E a equação que a gente vai utilizar é essa daqui. Então, ΔA vai ser a dilatação superficial, vai depender do A0, que é a área inicial, o beta, que é o coeficiente de dilatação superficial, é a letra grega chamada beta. E aí eu vou lembrar aqui que o beta, ele vale 2 vezes o alfa. Então, sempre eu vou ter a tabelinha do alfa e a partir dela eu consigo determinar o coeficiente de dilatação superficial. 2 vezes alfa. E depende também da variação da temperatura. Lembrando novamente que variação da temperatura é temperatura final
menos temperatura inicial. Então, vamos fazer um exemplo aqui para a gente entender melhor. Uma placa de alumínio quadrada, então ele falou para mim aqui qual que é o material, alumínio. A temperatura de 20 graus Celsius, o que é 20 graus Celsius? É a temperatura inicial do material. Possui 300 centímetros de lado. Então, ele me passou o lado falando que é um quadrado, né? Eu anotei aqui, ó. 300 centímetros, eu já passei aqui para metro, porque a unidade que a gente vai utilizar sempre para fazer as contas é metro. É aquecida até 120 graus Celsius. 120 graus Celsius é a temperatura final. O coeficiente de dilatação linear do alumínio é 22 vezes 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1. Determine a nova área da placa. Então, vamos lá. A gente tem que adequar as unidades e verificar qual que é a área inicial. A área inicial desse material vai ser aqui A vezes A, base vezes altura. Então, 3 vezes 3, eu vou utilizar 6. Então, eu coloquei aqui para vocês. Ó, área inicial, 9 metros quadrados. O beta, que é o coeficiente de dilatação linear, ele é 2 vezes alfa. O exercício me deu alfa. Então, eu peguei aqui 2 vezes 22 vezes 10 a menos 6. Vai dar 44 vezes 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1. E a variação da temperatura, que ele falou para mim que a temperatura final é 140, a inicial é 20, 140 menos 20, 120 graus Celsius. Agora eu já tenho todas as informações que eu preciso para calcular a dilatação superficial desse material. Então, vou substituir aqui, ó, área inicial, coeficiente de dilatação linear superficial, e 120 graus Celsius. 9 vezes 44 vezes 120 dá 47.520. O 10 a menos 6 eu coloquei aqui embaixo. Então, agora eu vou adequar esse valor para um valor que fica mais compreensível para mim. Se eu te falar 47.520 vezes 10 a menos 6 metros, fica bem difícil de saber em quantidade, em perspectiva, que tamanho é esse. Então, eu mudei aqui as casas, ficou 4,75 centímetros. Lembrando que o cent, ele vale 10 a menos 2, tá ok? Então, no material aqui, que tem essa área inicial de 9 metros quadrados, ele vai sofrer aqui uma variação, aqui é quadrado, tá? De 4,75 centímetros quadrados. Parece pouco, mas é importante. Então, vamos ver aqui um exemplo. É o telhado de um galpão, por exemplo, de metal. Observe que a área desse telhado aqui, ela é muito mais importante do que a espessura dessa telha. Então, sempre que eu tenho uma área muito grande, dilatação superficial. Vamos falar agora da dilatação volumétrica. As 3 dimensões sofrem alteração na dilatação volumétrica. Então, as 3 dimensões aqui são importantes na dilatação volumétrica. Vamos lá. Qual a equação que eu vou utilizar para dilatação volumétrica? Essa daqui. ΔV, que é a dilatação volumétrica, vai ser V0, volume inicial, vezes a letrinha grega gama, que representa o coeficiente de dilatação volumétrica, e o coeficiente de dilatação volumétrica, ele vale 3 vezes alfa, então ele vale 3 vezes o coeficiente de dilatação linear, e ele depende também da variação da temperatura. Temperatura final menos temperatura inicial. Então, vamos fazer um exemplo para a gente entender melhor. Uma barra de ouro, então ele me falou qual que é o material, ouro, ao ser aquecida, muda de temperatura em 30 graus Celsius. Então, já me passou aqui a variação da temperatura. Suas dimensões iniciais são 20 centímetros de comprimento, 10 centímetros de largura e 5 centímetros de profundidade. O coeficiente de dilatação volumétrica do ouro é 15 vezes 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1. Então, ele já me deu o valor do gama. Determine o volume final da barra. Para eu determinar o volume final da barra, eu preciso primeiro determinar o volume inicial, porque ele me deu as dimensões, mas não falou quanto que isso vale de volume. Então, a gente faz primeiro a continha do volume. Então, anotei os dados aqui. Variação da temperatura, 30 graus Celsius. O coeficiente de dilatação volumétrica, gama, vale 45 vezes 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1. E o volume inicial, que eu vou multiplicar
os 3 lados que ele me deu lá, as 3 dimensões. 20 vezes 10 vezes 5. Então, deu 1000 centímetros cúbicos. Ok. Então, agora eu já posso substituir na equação. Então, a variação do volume, que é a dilatação volumétrica, vai ser volume inicial, 1000, coeficiente de dilatação volumétrica γ, 45 vezes 10 a menos 6, vezes a variação da temperatura, 30 graus Celsius. E aí, 1000 vezes 45 vezes 30 vai dar esse valor. 1.350.000. E o 10 a menos 6 eu baixei, ele está aqui. Então, agora, esse 10 a menos 6 aqui, que significa o quê? Que eu tenho 6 casas para trás. Então, vou voltar a 6 casas aqui. 3, 6, eu vou ter 1,35 centímetros cúbicos. Então, numa barra de ouro, que inicialmente tem 1000 centímetros cúbicos, ela vai variar o volume 1,35 centímetros cúbicos, ok? Outro exemplo aqui são os viadutos de concreto, em que eu tenho blocos de concreto muito grandes e a variação do volume ocorre nas 3 dimensões e eu tenho que ter um espaçamento entre essas placas de concreto para que ocorra a dilatação, tá ok? Uma outra coisa importante de falar para vocês é o seguinte, que sempre eu posso obter as dimensões finais do sólido. Como? Na dilatação linear, o comprimento final vai ser o comprimento inicial mais a quantidade que dilatou. A área final vai ser a área inicial mais a quantidade da área que dilatou. E o volume final é o volume inicial mais o tanto que dilatou, tá? E aí, lembrando que para dilatação ocorre tanto o aumento das dimensões, quanto pode ocorrer também a diminuição das dimensões, caso esse material seja resfriado. Aí a gente fala contração, tá? E essas equações também servem para a gente calcular isso, tá ok? E aí hoje, então, nós relembramos a relação entre temperatura e a vibração das partículas, que a temperatura, ela descreve a vibração, então quanto maior a vibração, maior a temperatura do objeto. E nós falamos da dilatação térmica em 3 dimensões, a linear, superficial e a dilatação volumétrica. A dilatação volumétrica, ela inclui as 3 dimensões, a superficial 2 dimensões e a linear, ela ocorre em 1 dimensão. Então, faça aí os exercícios relacionados à dilatação térmica dos sólidos. Não se esqueça de adequar as unidades de medida, elas têm que estar iguais para você conseguir fazer o cálculo. E observa sempre a quantidade da dilatação, que apesar de ser bem pequenininha, ela é importante para os projetos e para toda uma estrutura que você vai montar e que essa dilatação ocorre. Lembrando que a dilatação pode ocorrer aumento da dimensão ou também pode ocorrer a diminuição da dimensão, através da contração térmica, tá? Isso tudo devido à mudança de temperatura quando o material recebe calor ou quando ele perde calor para o meio, tá ok? Faça os exercícios do PET, verifica essa matéria, se você tiver alguma dúvida, assista novamente a aula. Não se esqueça de verificar os coeficientes, que para cada dilatação existe um coeficiente e existe uma relação entre eles. E tire as dúvidas com a gente quando tiver nosso Tira Dúvidas, tá ok? Agradeço a participação de todos os alunos. Leia o seu material sempre tirando dúvidas com o professor. Tanto aqui na Rede Minas, como seu professor na sua escola também pode tirar suas dúvidas. Acompanhe sempre as aulas do Se Liga na Educação e nós estamos aqui sempre para atender vocês. Obrigada, estudante, e volte a assistir nossas aulas.